Olá, eu sou Macorati e nesta semana eu vou apresentar o método Execute Update do Entity Framework Core, que permite realizar a atualização de grande quantidade de dados de forma otimizada. Para entendermos como esse método funciona, nós vamos recordar como o Entity Framework Core faz a atualização no modelo de dados. Então, por padrão, o Entity Framework Core ele rastreia as alterações em entidades usando o Change Tracker, ou o rastreador de alterações. Em seguida, ele envia as atualizações para o banco de dados quando nós invocamos o método SaveChange. Então, para ilustrar isso, nós vamos supor que eu preciso atualizar em uma entidade aluno os alunos e eu vou alterar a propriedade nome e a data de matrícula dos alunos, num sistema hipotético. E aqui eu vou estar utilizando a abordagem tradicional. Então, esta operação vai utilizar este código aqui, ó. Então, aqui eu estou usando uma instância do contexto que foi criada aqui na aplicação. E primeiro, ó, eu estou obtendo todos os alunos, porque eu quero atualizar todos os alunos. Quando eu faço isso, eu carrego os objetos que representam essas entidades na memória. A seguir, eu percorro cada objeto aluno na coleção de objetos e altero, olha, a propriedade nome e data de matrícula com esses valores. Após eu realizar esta operação, eu emito aqui, ó, um comando SaveChange, eu invoco o comando SaveChange. Isso vai persistir no banco de dados as alterações de nome e data de matrícula para todos os objetos que foram alterados. E aí, para fazer isso, ele vai gerar uma consulta update para cada objeto que foi alterado. Então esse código é uma forma não muito eficiente, da mesma forma que eu mostrei na semana anterior, quando eu tratei do Execute Delete. Por que eu posso dizer isso? Primeiro porque eu consulto o banco de dados, obtenho todos os alunos e carrego essas informações na memória. A seguir eu tenho que percorrer a coleção de alunos, alterar o nome e a propriedade de cada objeto que está na memória. Aí eu vou informar ao controlador de alterações, que é o Change Tracker, que cada objeto aluno precisa ser atualizado usando o método SaveChange. E aí eu vou gerar um comando update para cada objeto aluno. Então é assim que funciona a abordagem tradicional. O método Execute Update do Entity Framework Core, ele se propõe a realizar essa tarefa de uma forma mais eficiente. Esse método ele não é um método do Entity Framework Core 8, ele foi introduzido no Entity Framework Core 7, mas ele funciona da mesma maneira aqui no 8. Então o método Execute Update ele vai permitir realizar as operações de atualização em massa, né, de forma otimizada, sem envolver o rastreador de alterações, o Change Tracker. Assim, para atualizar o nome e a matrícula dos alunos usando o Execute Update, o código usado ele ficaria resumido a este código aqui, ó. Então observe que eu estou a partir do contexto usando o método Execute Update e estou usando aqui um outro método SetProperty, selecionando as propriedades e alterando os valores. Então, usando essa abordagem, em vez de eu rastrear individualmente cada alteração em cada entidade e persistir tudo de uma vez com o SaveChange, o método Execute Update ele vai executar uma consulta SQL direcionada, direta no banco de dados, para atualizar apenas as propriedades desejadas, que foram selecionadas aqui pelo método SetProperty, nas entidades. Então, para definir quais propriedades devem ser atualizadas e quais os valores, nós usamos o método SetProperty, como eu estou mostrando aqui, ó. Então aqui, ó, na utilização desse método, o primeiro argumento define a propriedade, por exemplo, SetProperty, nome e a seguir o valor. Se eu quiser alterar mais de uma propriedade, como é o nosso caso, eu continuo definindo outro método SetProperty, a propriedade e o valor. Então eu posso atualizar uma ou mais propriedades usando esse método. Ele é usado para mim definir qual é a propriedade e qual é o novo valor que eu desejo atribuir a essa propriedade. Então quando ele é executado, olha, a execução é feita de forma imediata no banco de dados e o retorno obtido vai representar o número de linhas afetadas pela atualização. Ou seja, ele não precisa da invocação do SaveChange. Ele gera uma consulta SQL bruta e faz isso diretamente no banco de dados. Então observe que o código é mais simples, mais eficiente, não carrega nenhuma informação do banco de dados, não envolve o controlador de alterações. Eu posso usar aqui operadores link para mim aplicar um filtro se eu quiser. Aqui eu não estou aplicando nenhum filtro, mas eu posso aplicar, como eu vou mostrar no exemplo. E essa operação ela é executada imediatamente no banco
banco de dados. Então esse método aqui, ele atua dessa maneira. Então agora eu vou mostrar um exemplo prático que foi criado no Visual Studio 2022. Olha, eu vou abrir aqui esse projeto que eu chamei de EF Core Execute Update. Ó. Eu estou usando apenas aqui o Net 8 e o Microsoft Entity Framework Core SQL Server. Então eu estou usando aqui um banco de dados SQL Server. Aqui eu estou definindo aqui na pasta Model a entidade aluno com a propriedade ID, nome, e-mail, a idade, se o aluno é ativo ou não e a data de matrícula. E aqui na pasta Context eu tenho o arquivo de contexto que eu chamei de appdbcontext, onde eu estou definindo aqui ó, o mapeamento ORM da entidade aluno para a tabela alunos. Aqui no método onConfigure eu estou definindo o provedor do banco de dados, a string de conexão que eu estou usando, então eu vou criar um banco de dados alunos DB e aqui eu estou dando um log2 que eu vou logar as consultas geradas pelo SQL no console, ó, console writeline. Esse é o arquivo de contexto. Eu tenho um arquivo também seed database que eu vou utilizar para popular o banco de dados com os dados iniciais para mim fazer o teste. Então, ó, essa class seed database, ela tem um método estático, populadb, e aqui, ó, eu uso o ensure deleted para excluir um banco se ele existir e o ensure created para ele recriar o banco caso ele não exista. Então, com isso, eu não vou precisar aplicar uma migration, né? Então, aqui, ó, eu estou usando o método addRange e estou incluindo aqui ó, uma coleção de 500 alunos, ó, atribuindo valores aleatórios para nome, para e-mail, para a idade, ó, estou atribuindo idades aleatórias entre 15 e 20. Estou aqui atribuindo valores aleatórios alternados para propriedade ativo, que é um boolean. Então aqui eu vou alternar aluno ativo, inativo, ativo, inativo. E a data de matrícula também eu estou atribuindo aqui. Então com isso, olha, eu vou ter os dados iniciais quando eu executar esse método para mim poder realizar os testes e mostrar o comportamento do método execute update. E aqui na classe Program, olha, eu tenho um menu de opções, onde a primeira opção eu vou popular as tabelas. Então eu vou invocar aqui ó, o método estático popular tabelas, vou usar uma instância do contexto e vou aqui ó, invocar o método populadb da classe seed database, que vai incluir os dados, criando o banco de dados da tabela e preenchendo a tabela com os dados iniciais. A seguir, olha, vou mostrar aqui um exemplo de atualização sem executar o método execute update. Então aqui, ó, é a atualização padrão, ó. Eu vou usar o for each, vou atualizar o nome e a data da matrícula e vou dar o save changes, usando esse trecho de código. Depois eu vou mostrar a atualização com execute update, depois eu vou mostrar a atualização execute update com filtro e depois eu vou mostrar um comportamento que você tem que tomar cuidado. É quando você usa o execute update e depois usa o change track. Então vamos lá, eu vou executar e nós vamos ver aqui esses exemplos funcionando. Então tá aqui, ó. Eu vou inicialmente popular as tabelas, selecionando a opção 1. Ele vai emitir aqui as consultas SQL geradas, olha. E aqui eu tenho, olha aqui, ó, 500 alunos. Ele emitiu as consultas e populou as tabelas. Eu posso verificar isso abrindo aqui o SQL Server Management Studio, ó. E vou abrir aqui, ó, o banco de dados alunos DB que ele criou e a tabela alunos, ó. Vou exibir aqui os dados da tabela alunos, vamos dar um selecionar 1000 linhas, né? E vamos ver aqui os dados da tabela, ó. Vamos ver quantos registros ele criou. Olha aqui, ó, 500, tá vendo? 500 alunos, com nome, e-mail, idade, ó, a coluna ativo ele alternou ativo, inativo, e as datas de matrícula. Então, retornando aqui para nossa aplicação, agora eu vou dar um Enter, né? Vou voltar ao menu, agora eu vou atualizar sem o execute update. Então, como eu havia mostrado, ele vai carregar os alunos na memória, percorrer cada objeto aluno, alterar o nome e a data de matrícula e dar o save change. Aí ele vai exibir quantos alunos foram atualizados. Então vamos lá. É a opção 2. Vou dar um Enter. Olha aqui, foram atualizados 500 alunos. Então, se eu retornar aqui para o SQL Server Management Studio, fechar e reabrir aqui a tabela novamente, você vai ver que ó, o nome dele ó, ele já alterou, né? E a data de matrícula é mais difícil perceber a atualização. Mas o nome ó, foram todos alterados, todos os 500 nomes foram alterados. Agora observe que ele gerou ó, um comando update para cada objeto aluno, para 500 objetos alunos, tá vendo? Ó? E ele fez isso carregando as informações na memória. Então eu vou dar um Enter aqui, vou encerrar, vou executar novamente. Vamos ver agora a segunda opção, atualizar com Execute Update. Então, ó, eu vou popular as tabelas novamente, vou recriar tudo de novo, né? Para mim ter os dados originais. Olha aqui, eu voltei a ter os 500 alunos. Então agora eu vou usar o Execute Update, ó. Ele vai chamar esse método aqui. Então, ó, eu vou dar um Execute Update, vou usar o set property, selecionar a propriedade nome
com o seu valor, selecionar a propriedade data matrícula e atribuir um novo valor. Só isso. Aqui ele vai gerar uma única instrução SQL bruta direta no banco de dados. Então vamos retornar aqui, ó. Vou selecionar a opção 3. Vou dar um Enter. Olha aqui, ó. Gerou somente essa instrução. Update 7, data, matrícula, nome com os valores, tá vendo? Ó? E se eu vim aqui na base de dados, ó, deixa eu fechar e reabrir novamente, você vai ver que ele atualizou o nome, tá vendo? E a data de matrícula também. Muito bem, agora eu vou sair novamente. Vou dar um 9 aqui. Vou executar novamente a aplicação e agora eu vou mostrar uma opção. Vou recriar os dados da tabela novamente, né? Agora eu vou fazer um filtro, mostrando que eu posso usar, né, o update com filtro. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, com filtro, update com filtro. Aqui é bem simples, ó. Antes de eu usar o execute update para atualizar o nome e a matrícula, aqui eu estou até alterando aqui o valor que vai ser atribuído à propriedade nome para a gente perceber a atualização. Eu vou filtrar e vou atualizar somente os alunos ativos, ó, quando o ativo for true. Então aqui eu uso a cláusula where, filtro, executo o método execute update nesse filtro, selecionando as propriedades nome e data matrícula para serem alteradas, usando aqui o método set próprio. Então retornando aqui para o código, eu vou usar a opção 4, atualizar com o execute update filtro. Ó, 250 alunos foram atualizados, tá vendo? Ó, ele deu um update set from where, tá vendo? Ó, uma única instrução. Vamos aqui na base de dados, vou fechar aqui, ó, vou abrir aqui a tabela alunos novamente. Olha aqui, ó, percebeu? Ó, não atualizou, atualizou, não atualizou, atualizou. Ele filtrou e atualizou somente os alunos ativos, tá vendo? Ó, com o valor 1. Então agora vamos fechar aqui a nossa aplicação e eu vou encerrar aqui novamente, ó, e vamos agora testar aqui a última opção, que é essa opção aqui, ó, atualização e change track. Então você deve ficar atento quando você for utilizar o execute update e a seguir usar o change tracker. Aqui eu vou mostrar um exemplo onde, ó, aqui eu estou obtendo o primeiro aluno usando o método first or default, né, da coleção de aluno que existe no contexto. Aí eu exibo a idade desse aluno. A seguir, ó, eu vou dar o comando execute update e vou atualizar todas as propriedades e idades com o valor 25. Então aqui eu não estou usando o change tracker, né, porque o execute update ele não usa o change tracker. A seguir, eu estou realizando uma operação onde eu estou somando, né, duas unidades a idade do aluno. Só que aqui, ó, eu estou usando o change tracker, porque eu estou dando um save changes. Então, o que vai acontecer aqui? Nesse cenário, as alterações que foram feitas aqui, ó, pelo execute update, quando ele executar aqui, eles não são rastreadas pelo change tracker. Então, essas modificações, elas não vão estar na memória. Quando eu atualizar a idade aqui, ele vai obter a idade que estava na memória, que é a idade do aluno obtida aqui no first or default, porque aqui eu uso o change tracker. Então, na verdade, você vai ver que ele não vai somar 25, que é a idade de todos os alunos que foram atualizados, mais 2, 27. Ele vai usar a idade que existia no banco de dados e que foi rastreada pelo change tracker aqui. Então, vamos executar e ver isso na prática. Eu vou popular novamente a base de dados, né? Olha aqui, eu tenho 500 alunos. Então, ó, só para a gente se posicionar, ó, deixa eu fechar aqui e vamos abrir novamente. Então, a idade do primeiro aluno vai ser 15. Ó. É um valor aleatório, né? Então, agora eu vou executar aqui, ó, a última opção, atualizações com o execute update e change tracker. Então, vai ser a opção 5. Então, eu vou dar um enter, ó. Então, ó, ele executou um update 7, ó, atualizando todas as idades com o valor 25, mas quando ele usou o change tracker, olha a idade atual do aluno, 17. Por quê? Porque aqui no código, olha, inicialmente eu tinha o valor 15, né? Então aqui, ó, o change tracker armazenou a informação do aluno como 15, o execute update atualizou o banco de dados com o valor 25, mas quando eu somei 2 usando o change tracker, ele obteve a informação que estava na memória, que era 15. Então, se eu venho aqui na base de dados, você vai ver, ó, eu vou fechar aqui, vou mandar selecionar todos os alunos, você vai ver que o primeiro é 17, que foi o aluno, primeiro aluno, né, onde eu somei as duas unidades. O resto é tudo 25, tá vendo, ó, que o execute update alterou todas as idades. Então, como nós vimos aqui, não é uma boa ideia você misturar modificações usando o Save Changes, que usa o Change Tracker, com modificações não rastreadas usando o Execute Update. Então era isso que eu queria mostrar essa semana, até a semana que vem, se Deus quiser.